Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o assunto de hoje é um assunto bastante falado durante a semana, que foi a demissão em massa do Banco Itaú. O Banco Itaú demitiu na segunda-feira 1.000 funcionários que estavam em regime home office, alegando baixa produtividade. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho o que o Itaú alegou, o que aconteceu, como que o Itaú mensurou essa baixa produtividade e o que há por trás disso, Se o Itaú pode ou não fazer essa demissão, se pode alguns funcionários recorrer à justiça. Então nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho também da minha experiência. Eu comecei a trabalhar em home office desde 2009, então já tem bastante tempo e eu conheço bastante esse sistema de trabalho, tá? Então, o ocorrido foi isso, o Itaú demitiu 1.000 funcionários, o Itaú, só para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 90 mil funcionários, sendo que a maioria é presencial, e pós-pandemia, o Itaú pediu para o pessoal que estava em home office voltar, como fizeram a maioria das empresas, O regime home office praticamente não era muito conhecido até a pandemia, e após a pandemia, esse regime ficou bastante conhecido, durante a pandemia principalmente. Acredito que todo mundo ficou em casa trabalhando, e pós-pandemia algumas empresas voltaram a trabalhar presencial, outras no modelo híbrido, que é presencial e remoto, home office, e outras praticamente 100% home office. E aí eu vou falar até que existe sim empresa que é praticamente 100% home office. Então o Itaú pediu para essas pessoas voltarem e algumas não quiseram, preferiram ficar em home office. Outras deram atestado falando que precisava do animal de estimação, que era um apoio psicológico, que estava com depressão, problemas, enfim, diversos. E aí, via atestado, ficaram no home office. Tá? E aí, como que Itaú usou para monitorar essas pessoas, que é de praxe, tá, pessoal? Não é uma exclusividade do Itaú. Tá? Normalmente o computador corporativo ele é monitorado, tá? Ele é monitorado. Normalmente, quando a empresa é grande, isso até está no contrato de trabalho ou em algum termo que você assina, Então está lá escrito assim, ó, computador corporativo ele pode ser monitorado, o celular corporativo pode ser monitorado. Tem empresa que, dependendo do ambiente de trabalho, tem câmera. E aí tá lá, você sim vai estar sendo gravado, você tem que ter ciência disso, tá? Se você não assinou nenhum termo, que a empresa está monitorando o computador, está monitorando a imagem ou o celular, aí sim juridicamente pode ter uma discussão. Se não, não. A empresa está lá monitorando, você assinou aquilo ali, tá? E o caso do Itaú não foi diferente, tá? O Itaú estava monitorando os funcionários. E aí como que funciona essa monitorização do computador? Funciona assim, você pode ver o movimento do mouse, se existe ali um movimento, se a pessoa está clicando, se a pessoa está na frente do computador, pode ser usado a câmera, pode ser usado o microfone, a própria digitação, então se a pessoa está respondendo ou não e-mail, então dá para saber tudo isso, E aí tiveram casos no próprio Itaú que tiveram funcionários que entraram no Xvideos, que é um site aí. Então não faz sentido o cara pegar e entrar no Xvideos no computador da empresa. Não faz sentido, muito menos em horário de trabalho, Ou ficou vendo vídeos diversos, ou ficou acessando um e-mail particular, Então a empresa tem como saber isso, Assim como o celular. Tem muita empresa com time comercial que eles ficam monitorando a localização do celular corporativo, Isso é normal, Então é isso, eles querem saber onde a empresa, o funcionário está, se um funcionário está cumprindo horário, está cumprindo as coisas da rua, enfim. Então é isso, e foi mais ou menos isso que o Itaú fez, Ele monitorou, junto com, provavelmente tiveram indicadores de desempenho, a gente chama de KPI, que são indicadores de desempenho. Então o comercial tem um, o logístico tem outro. Então eu não sei especificamente qual indicador foi usado, porque foram vários cargos,
mas o setor bancário usa alguns, o setor logístico usa outros, o comercial usa outros e por aí vai. Então, o Itaú juntou o baixo desempenho mais essa monitorização do computador e chegou na conclusão ali, né? Ah, Piero, mas o funcionário pode processar o banco? Depende. Se o funcionário assinou um termo que ele sabia que o computador estava sendo monitorado, sabia que ele tinha que cumprir o horário X a Y, não. Aí ele não adianta nada. Ele não pode alegar nada. Provavelmente o Itaú já mandou embora tendo uma documentação daquilo ali, né? Além de baixo resultado, né, baixo desempenho, olha, o cara não ficava no horário de trabalho como ele deveria ficar, né? E o que a gente ficou sabendo foi que a maioria dos funcionários não cumpriu o horário, era só praticamente de manhã, à tarde eles quase não ficavam trabalhando, né? E alguns usavam uma pausa muito longa, né? Então saía e deixava o computador inativo. Então tem até um vídeo, tem alguns vídeos na internet que tem funcionário que não tem nada a ver com Itaú, outros vídeos antigos até, que o funcionário mexe o mouse, ele coloca um robozinho para mexer o mouse para o computador constar a atividade, né? E a empresa vê que está tendo movimento ali. Então você vê que isso já é bem antigo já, né? Do funcionário tentar burlar isso daí. E aí agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência como home office, né? Se eu concordo, se eu não concordo, o que eu acho disso tudo. Bom, primeiro que eu trabalho home office desde 2009, tá? A minha área de atuação é medical device, então eu sempre trabalhei com comercial e empresa médica. Trabalhei em empresas grandes, né? E a primeira vez que eu trabalhei home office foi numa empresa americana, uma multinacional americana. Eu era de São Paulo, né? Sou paulistano e fui transferido para o Rio de Janeiro, né? E lá eu trabalhava home office. E até eu dou risada quando eu lembro dessa época, porque a empresa me deu um computador com tela de tubo, aquele monitor grande, né? E aí hoje em dia é notebook, ou computador menorzinho, desktop. A empresa me deu um desktop gigantesco para eu trabalhar em casa. E eu cumpri o horário direitinho, passava relatório de atividade. O pessoal nem me pedia, mas eu passava. Justamente, olha, eu estou em casa, mas eu estou fazendo isso aqui, né? Ah, Piero, mas você concorda com o home office? A minha resposta é sempre depende, pessoal, depende. Eu acho que tem cargo que cabe o home office tranquilamente. Vou dar um exemplo. Desenvolvedor de software. Pô, o cara pode trabalhar tranquilamente em casa. Ele tem uma função, ele tem um projeto e ele tem que entregar aquilo ali naquele prazo. Entendeu? Então, se ele trabalha muito num dia, no outro dia não trabalha, ou no outro dia ele compensa, ele tem que entregar aquilo ali, né? Ele faz a gestão do tempo dele. E às vezes para esse tipo de serviço é melhor em casa, porque ele é mais tranquilo, ele se concentra mais, né? Dependendo de como é a casa dele. Se for uma casa com 10 filhos, ele não vai conseguir, né? Mas de um modo geral, ele não tem. Ele trabalha isolado ali e consegue entregar. A parte comercial, para que eu vou querer o vendedor no escritório, né? Eu quero o vendedor na rua. Ah, e o vendedor, por exemplo, bateu a meta, tá com over no mês. Pô, pode ficar em casa, né? Pode controlar ali as vendas dele em casa, os pedidos em casa. Ele quer uma sexta-feira de folga. Pô, o cara tá vendendo, tá batendo a meta, tá com over no mês. Eu não vejo problema nenhum nisso, nenhum, né? Mas isso eu acho que vai muito do gestor. Eu já tive funcionário que pediu uma sexta-feira, por exemplo, mas ele não estava bem em vendas. Falei, cara, não, olha o teu resultado. Infelizmente não tem como. Não, o outro, Piero, olha, eu tenho um compromisso sexta-feira, tal, eu preciso ir. Cara, você está com over no mês? Beleza, né? Eu sei porque tem empresa que mesmo cargo de venda, eles querem ver a pessoa no escritório. Eu acho que vendedor tem que ficar na rua vendendo, tá? Claro que você precisa parar, passar pedido, ver e-mail, isso faz parte também, que é uma parte do escritório. Mas você pode fazer em casa, dependendo do caso, né? Então também é um cargo que eu acho que, dependendo do tipo de venda, eu acho que dá para fazer home office, rua e escritório, né? Pode ser um modelo híbrido. Agora tem funções que não dá, tem que ser presencial,
né? Você tem muita reunião, você tem que gerenciar o time. E tem empresa, galera, que é 100% home office. Vou dar um exemplo, o iFood, né? Aquele aplicativo de pedir comida, ele é 100%. 100% não é, porque, né, tem pessoas ali dentro da empresa que precisam ir para o escritório. Mas é um modelo praticamente 100% home office. O CEO ele fala com muito orgulho isso. Ele fala que funciona. Ele fala que nunca provaram que home office é ruim, né? O pessoal fala, mas não prova. Então tudo bem, para aquele modelo de negócio do iFood, funciona, né? Ele fala, só vai no escritório quem quer. E eu vou te falar, os escritórios do iFood são animais, cara, animal, assim, é super agradável, é amplo, tem mesa de games, tipo o escritório do Google, assim, um negócio super moderno, é um conceito completamente diferente. E tá funcionando, né? O iFood tá indo super bem, tá expandindo, então eu acho que depende muito. E aí um outro ponto importante nesse caso, nesse contexto do Itaú, é se a pessoa pode ou não entrar com um processo trabalhista contra essa demissão, né? E aí eu sempre falo também, depende. Normalmente, em empresa grande, você assina um termo, né? Ou está no contrato de trabalho, ou é um termo que você sabe que o computador está sendo monitorado. Vem escrito lá, computador vai ser monitorado, blá blá. Computador, celular e as imagens de câmera também. Tá? Eu já trabalhei em empresa que não se preocupava com isso, né? Apesar de eu sempre falar, mas não se preocupavam. Falei, olha, o funcionário pode processar porque ele está sendo filmado, né? E ele não assinou nada autorizando. Câmera de segurança normal, tá? Mas ele não autorizou. Isso eu estou falando imagem interna da mesa de trabalho dele. E computador, todo mundo sabe que é monitorado, né? A grande maioria das empresas fazem isso. Né? Então, mas assim, assinou o termo. Se a pessoa assinou o termo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Ela pode até tentar, mas não tem o que fazer. Se ela não assinou o termo, aí entra numa discussão. Entendeu? Uma discussão se é legal ou não. Mas a gente sabe de casos que o cara usou o computador da empresa para fazer coisas pessoais, usou para entrar no Xvideos, ver e-mail pessoal, ficou o dia inteiro vendo e-mail pessoal. Então, realmente, nesse caso, eu acredito que o Itaú deva estar bem calçado, né? bem documentado contra isso. Né? Então, junto com os indicadores de desempenho. Então, na verdade, é isso, pessoal. Eu sempre falo, vamos ver o lado um pouco do Itaú. Né? O Itaú é um banco, é uma instituição financeira, não é uma instituição de caridade. Né? Então, ele visa lucro. Então, você imagina você ter 1000 funcionários ali dentro dessa estrutura que não está produzindo, né? não tá tendo desempenho. Para a empresa é muito ruim. Né? Vamos ver o lado do empresário. E o lado do funcionário, eu acho que vacilaram. Né? Eu não sei, obviamente, se foram todos. Né? Se não foi todos, se o cara tem como provar que ele estava ali trabalhando e dando resultado, ele que vai atrás dos direitos dele. Né? Mas eu acredito que não. A grande maioria realmente aproveitou o home office e não fez o que deveria fazer, né? Então é isso, galera. Eu acho que, de novo eu falo, home office, eu tenho muita experiência, desde 2009 que eu trabalho com home office, sempre funcionou, eu sempre tive um canto, uma mesa bacana, um computador bacana, silêncio, um quarto, uma sala fechada, para trabalhar e para fazer as funções, e trabalhei muito bem, né? Então eu acho que dependendo do cargo funciona assim. Tá bom? E aí, se você, o que você acha disso? Você acha que o Itaú agiu certo? Você acha que não? Que os funcionários foram injustiçados? O que você acha disso? Deixa aqui no comentário para ter uma ideia do que vocês acham. Tá? E se você tiver alguma dúvida também da parte legal, de como funciona o home office, se você está na dúvida se vai trabalhar home office ou não, deixa aqui teu comentário também. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.